fígado, hormona, desde o princípio que nós saímos, criados. Eu estou falando de criados, não gestação. Criação, não gestação. Gestação, nessa nós somos criados por Deus, nós somos criados por Deus. Aí nós não sabemos quanto tempo. Isso nós não sabemos. Então, essa propriedade do Espírito é tudo aquilo que ele adquiriu durante a evolução dele. Isso quer mostrar o quê? Que o Espírito é eterno. Ele teve um começo, que o próprio Espírito, já, através do fluido cósmico, ele já confeccionou o perispírito, que é o corpo intermediário dele, para ele mover, para ele atuar na matéria, que é o nosso corpo físico. Foi criado, aí até então ele veio. Então ele foi adquirindo propriedades para poder atuar hoje. Então, olhe bem como é que é a história. A primeira propriedade do perispírito está aqui. É, primeiro, plasticidade e expansividade. Nessa técnica que eu uso, para poder, entre aspas, decorar, eu coloquei aqui uma bexiga, e coloquei uma bexiga naquela massinha de modelagem, uma bexiga. A plasticidade, que vamos dizer assim, é a materialzinho que as crianças fazem, é uma capacidade. A bexiga vai se expandir. Já chega, eu vou citar primeiro e depois explicar cada um. Segunda, propriedade do perispírito. O nosso perispírito, ele tem a capacidade de irradiar, de luminosidade e irradiação. É o anelar. Eu tenho aqui, eu pintei, botei umas pedrinhas, para eu lembrar que eu vou irradiar, meu perispírito vai irradiar. Tá? Agora eu tenho que fazer assim para você ficar feio. Vou fazer assim para você ficar feio. Assim fica feio. Isso daqui chama-se absorção. O que eu pus aqui para eu decorar nessa absorção? Peguei um mata-borrão para quem entende, ou eu peguei uma esponja, botei aqui. Eu vou absorver. Ok? Visibilidade é uma das características do perispírito. Visibilidade. Vou explicar cada uma. Aqui é a tangibilidade. Eu vou pegar, vou manusear. Transfiguração. Pois é, a gente vai falar sobre Jesus, que vamos dizer assim, é uma das propriedades mais maravilhosas que até hoje a gente tem. Uma pena que, vamos dizer assim, de sã consciência, a gente acha que não assistiu. Ninguém sabe se não estava lá na época de Jesus. Não vamos questionar nada. Eu também não sei nada. Aí, a tangibilidade. Bicorporidade. Eu divido em dois. Bicorporidade. Vamos continuar. Penetrabilidade. Vamos fazer assim, fica mais bonito. Não, vai. Penetrabilidade. Aqui é transporte e materialização de objetos. Aqui vem a emancipação da alma. O dedinho vai voar para cima e para baixo. Como se eu tivesse mais dedo, eu vou para o dedo do pé. Mas eu continuei aqui como se eu tivesse dois dedinhos. Eu vou ter a sensibilidade global, a sensibilidade magnética. Aí, aos outros, eu acho que é um pouco de repetição, mas os outros nós temos a cor, nós vamos ter o cheiro, tudo do nosso perispírito. Cor, cheiro, unicidade, temperatura, agora nós vamos ver. Então, são essas as propriedades do nosso perispírito. Vamos ver uma por uma. Eu disse que ela é expansividade, aqui. O que quer dizer isso? Expansividade. Primeiro, plasticidade. Plasticidade é a capacidade que tem o nosso perispírito de se modificar para ser reconhecido. Nós estamos falando de âmbito, não aqui, por enquanto. Nós estamos falando em termos de fenômenos. Vamos dizer assim, numa reunião mediúnica, quando o espírito quer se fazer conhecer, ele vem com a figura. Só que a gente tem que entender que é de mediúnico, sabe? Quando ele está ali, eu sou D. Pedro, eu sou D. não sei o quê, nunca é gente ruim. Sempre a gente, um rei, uma rainha, ele quer se fazer conhecido.
Se ele quer fazer conhecido que ele é D. Pedro, ele vem e vai moldar a figura dele como D. Pedro, para ser reconhecido como D. Pedro. O perispírito tem essa capacidade de plastificar. Plástico é moldar a forma dele. Ao mesmo tempo, ele é expansivo. A capacidade de se expandir. Vamos falar assim, vamos voltar um pouquinho. Quando nós, na espiritualidade, nós somos bebê, nós teve para poder ser assim, miniaturizar, o que aconteceu? Diminuímos o nosso perispírito, porque ele tem, entre aspas, de caber no corpo de uma criança. Tá? Eu, Maricé, quando chego lá no outro lado da vida, eu tenho que expandir. Eu era aquela criança, eu tenho que expandir o meu perispírito para eu ser eu. Deu para se fazer compreender? Eu vou restringir ou eu vou expandir o meu perispírito para ser reconhecido, para caber dentro daquilo para as pessoas verem. Eu vou conseguir ser Maricé ou eu vou ser conhecido por aquela mãe. A nossa mãe, voltando para a cidade na Ásia, a nossa mãe, por exemplo, ela pode estar no outro lado da vida e não ser aquela mãe que você tem hoje. Ela está no outro lado da vida. Ela vai se fazer reconhecer. O que ela tem que fazer? Ela tem que aparecer como ela era. Não quer dizer que ela é hoje, porque ela já teve outra reencarnação. Aí nós entramos noutra questão. Bom, já foi agora a capacidade de refletir, de iluminar. Vamos imaginar, pode ser até essa luz. Ela está iluminada. O nosso perispírito, conforme tudo, gente, é de conformidade com o grau de evolução de cada um. Se eu falar todos os espíritos vêm iluminados, eu estou errado. Tem espírito que não tem, é opaco. É tanto que foi dito bem certo também. Vai do sombrio ao rubi. Então, nem todos têm essa luminosidade. Nem todos irradiam. Eu estava vendo que Chico Xavier, não sei se já assistiu o filme, Chico Xavier, alguns quilômetros, ele conseguia, vamos dizer assim, irradiar a energia dele. Ele sabia o que estava acontecendo a 12 quilômetros. Agora, imagine o nosso Mestre Jesus. Que ele é um espírito, primeiro, ele é uma luz. Ele irradia. Você sente a presença de Jesus, a distância. Ele não sempre está do nosso lado. Ele irradia essa energia nossa. É a irradiação. Nós temos a capacidade. Por isso, nós temos que vigiar os nossos pensamentos e as nossas vontades. Porque tudo vai depender do nosso pensamento e da nossa vontade, qualquer coisa. Porque nós vamos irradiar para outra pessoa, coisa boa ou coisa ruim. Eu acho que todo mundo já entrou num ambiente em que você, quando entra, eu pelo menos sou sensitivo, eu entro no ambiente de opa, de duas uma. Ou eu faço a minha oração ou eu saio do ambiente. Mas eu não posso sair do ambiente. O doutor que me diga, doutor, imagina o senhor que é só lamento, 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 lamento dentro do pessoal. A impregnação que deve estar as paredes, que as nossas paredes, as nossas vestes, fica tudo impregnado. Cuidado com o que fala dentro da sua casa. Cuidado com como agir dentro de casa. Por quê? Porque a nossa energia está irradiando até dentro do nosso. Você pode estar achando que você é o rei da cocada, quando você chega perto de uma pessoa sensitiva, antes de mais nada, é questão de passos, não é muito, porque nós não irradiamos muito longe, é questão de chegar mais perto, de longe você Jesus nem tão pouco Chico Xavier. Você já sente pessoa, você já sentiu aquilo assim, não sei, parece que eu não vou para a cara daquela pessoa, mas nem que ela queira, né? Eu não consigo. Por quê? Porque ela está irradiando. Justamente isso. A visibilidade. Olha só que beleza.
O nosso perispírito, ele se faz mostrar. Ele é um holofote. Sabe as luzes, tudo para cima dele? Ele se faz mostrar. Ele se faz notar. Desde que tenha olhos para ver e ouvido para ouvir. Só que nós estamos tão preocupados, nosso ouvido é material, nós estamos tão preocupados com as coisas materiais, que nós nem somos mudos, cego e surdo. Nós nem ouvimos, nem vemos nada, e a coisa está acontecendo do nosso lado. Mas existe essa vitalidade que está ali mostrando para nós. Nós é que não queremos ver. Por quê? Porque nós estamos preocupados com coisa que não presta. Nós não paramos com coisa que presta. Tangibilidade. O nosso perispírito é tangível. Ele, normalmente, ele é sutil. Normalmente não, ele é sutil. Ele é feito, é uma matéria sutil, que nós vamos ter essa aula, na ponderabilidade da matéria e tudo mais. Ele é muito sutil. Mas, há momento em que ele se torna, ele se condensa a energia dele, que ele vai se fazer tocar. Eu não sei se o mediúnico daqui, que eu já assisti, nosso centro lá de Londrina, é um centro muito antigo e nós assistimos muito. Então a gente, vamos dizer assim, entre aspas, do mediúnico, pode tocar. Você tinha certeza absoluta que você estava tocando uma coisa tangível. Você mas é sutil. O perispírito sutil, como é que eu estou pegando? Porque ele tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de se tornar palpável. Ele vai, depois nós vamos ver lá na frente dos outros, que ele tem cor, que ele tem cheiro, ele tem temperatura, ele tem tudo isso. Agora chegou na majestade. Essa transfiguração é o que mais Jesus fez. Jesus pegou Pedro, Tiago e João. Vamos comigo. Sobe o morro comigo. Vamos lá no Monte Carmelo. Chegou lá, a coisa mais linda do mundo deve ser. Eu não sei porque eu não assisti, mas eu imagino que seja. Ele se transfigura. Ele se ilumina inteirinho. Que os três disseram: Senhor, nós vamos fazer 3 tendas. Porque não é possível. A beleza que Jesus deve ter feito assim. Depois nós vamos ver aqui que Jesus utilizou não só isso, Jesus utilizou praticamente todos, com exceção dessas que eu falei aqui, com exceção da absorção. O resto de Jesus, tudo na transfiguração dele. Ele ficou tangível, Jesus ficou tangível para Tomé quando ele diz: toca aqui. Ele era um espírito, ele dizia: toca aqui. Feliz aqueles que não me veem e creem. Você tem que tocar na minha chaga para saber. O que é isso? Tangibilidade. Jesus fez Tomé. Jesus, ele apareceu para Maria Madalena em primeiro lugar. É tanto que é vaporoso que Maria Madalena pensou que tivesse comido com o coveiro. Cadê o meu mestre? O que fizeram com o meu mestre? Aí depois que ele verbaliza, é que Maria Madalena, olha o que Jesus se utiliza. Vai, toca em mim. Diga que você me viu. Maria Madalena, por que ele apresentou para a mulher? Por que ele já não falou com os 3 que estavam ali? Por que ele chamou os 3 para subir o monte com ele? Tangível. Que beleza! Bicorporidade. Bicorporidade é a capacidade que tem o perispírito de estar, vamos dizer assim, ter em 2 lugares, eu explico, ao mesmo tempo. É diferente da ubiquidade. Por quê? Porque aqui, na bicorporidade, ele vai deixar, vamos dizer assim, entre aspas, o corpo dele aqui. Eu vou explicar quem faz isso. Barçanufo faz isso, Dom Bosco faz isso, tem um outro santo lá que faz isso, que eu já lembro. Eu sei que tem muitos que fazem, é tanto que, deixa eu lembrar o nome dele, eu sei que o pai dele estava sendo condenado, já lembro, o pai dele estava sendo condenado e ele estava dando aula.
Ele para, porque tem que parar. Os dois ao mesmo tempo não funcionam. O corpo fica assim parado. Ele ficou parado, estático. O perispírito dele foi até a Espanha, porque ele estava em Pádua, Santo Antônio de Pádua. Ele estava em Pádua, ficou parado ali. O perispírito dele foi até a Espanha, que o pai dele estava sendo julgado indevidamente. Ele fez, vamos dizer assim, fez todo o depoimento dele, o pai dele ficou livre e ele voltou. O Barçanufo fazia a mesma coisa. Chico Xavier, ele era muito humilde, ele nunca falou nada sobre isso, ninguém. Mas todo mundo sabe que Chico Xavier fez isso. Chico Xavier fazia isso também. Chico Xavier é outra coisa. Ele também percebia, você à distância, quem é que vinha vindo dele. Não tanto quanto Jesus, não tanto quanto os outros, mas ele sabia tantos. Você veio aqui porque teu pai é isso, que tua mãe é aquilo. Chico já sabia. Então, essa capacidade do nosso perispírito é mais para Jesus, tá? Nós ainda não temos essa capacidade de nos iluminarmos, não. Um dia a gente vai chegar lá, nós não temos ainda. Nós vamos chegar à perfeição. Nós vamos chegar a espírito puro. Vai demorar? Depende de nós. Ok? Então, bicorporidade é isso. Você deixa o seu corpo material e se transforma. Vai para outro lugar. Aparece no outro lugar. E o outro fica ali. Já a ubiquidade não. Você não deixa, ele não duplifica. Ele não funciona duplo. Ele vai inteirinho. Ele vai aparecer inteirinho em outro lugar. Carne e osso. A ubiquidade do espírito. Deixa eu ver onde é que eu estou, porque eu vou começar falando, não vou me perder. Então, a penetrabilidade. Nós sabemos que o nosso perispírito, todo mundo acha que é espírito. Não, não é o espírito. O espírito é o ser inteligente. Ele está ali, ele tem o comandante, ele dá ordem. Ele dá ordem, o nosso perispírito vai, comunica e o corpo, o espírito faz, executa. Essa é a função do nosso perispírito. Mas o ser inteligente, as percepções, a inteligência, o pensamento é do espírito. O perispírito é só o envoltório, que ele vai dar ordem para o corpo executar. Então, nós temos aqui a penetrabilidade. É a capacidade que tem o perispírito de penetrar. Ele passa fogo, ele passa parede, ele atravessa a água, ele atravessa tudo. É uma propriedade, ele adquiriu isso. Quem assistiu o Ghost, vê que a moça fica com aquela moeda lá, como é que faz, como é que não faz, como é que faz. Se ele tivesse a capacidade, você atravessa, não precisa ficar só aí poupando. Nós tínhamos um professor, que por sinal médico, ele dizia assim, se você quer saber se você está vivo ou morto, olha, dá 2 passos para trás, que eu não quero nem saber se eu morri ou se eu estou vivo, eu não quero saber, tá bom? Você dá 2 passos para trás e tenta se enxergar. Se você se enxergar, já era. Tem a técnica do espelho, mas você vai lá no espelho para saber se você está vivo ou morto, porque não reflete. Você acha que eu vou chegar ao cúmulo de chegar lá e dizer assim, vou dar 3 passos que eu estou ali no chão. Não vou mesmo, porque se eu não morrer, eu vou acabar morrendo. Se a gente não morrer, a gente vai morrer. Porque o ser humano tem... É bom, é maravilhoso, mas sabe por que nós temos medo? E as dívidas que nós temos? Esse é o problema maior, nosso. E se nós tivéssemos a consciência tranquila, se fosse tão bom como todo mundo está dizendo, tudo bem que não vai. É como meu marido falou para mim, penso que eu estou morrendo, vamos, eu digo, não, vai primeiro, acerta tuas contas, aí depois, quem sabe um dia eu te encontro lá. Quem sabe, que eu não sei se eu vou no meu lugar crescer, porque o sofrimento depura, se ele quiser, está depurado, eu ainda estou aqui capengando. Então vai primeiro, acerta tuas contas lá, não me deixa, não vem dizer para mim depois, ó, você vai casar de novo? Nosso lar. Chega aqui em casa, estou eu com outro marido. Aí, com 82 anos, se eu tiver com marido, tem que estar ficando doido, tem que me internar. Tudo isso. Então, está aqui, ó. Ele vai atravessar qualquer parede, qualquer fogo. Então, não adianta a gente ter medo. Ai, gente, eu vou ver fantasma. Não sei porque a gente tem medo de fantasma de noite. Aí tranca a porta, tranca a janela, acende a luz e agora eu te pego. Pode trancar. Eu vou passar.
Eu vou entrar e vou te atender, porque você está com medo de mim. Então, bobagem, vai penetrar. Isso. Nada vai deter o nosso perispírito. É o nosso. Nós temos essa capacidade, só que nós ainda não conseguimos, vamos dizer assim, executar o que nós aprendemos. Nós estamos ainda engatinhando. Transporte, olha como eu não esqueço, olha a técnica. O transporte e materialização do objeto. É diferente. Mediúnico, eu já assisti, até acho que foi você que eu falei assim, que entrou um ladrão lá no centro espírita em Londrina, quadrilha, entraram em 4 ou 5, sei lá, não lembro mais. Entraram, estava a secretária, que nem ela sabia que ela era justamente um médico de transporte. Eles entraram lá, porque tinha a nossa livraria lá de Londrina era muito grande. Ele chegou e falou, dinheiro, relógio, Quando chegou a secretária, falou, pode parar. Vocês sabem onde vocês estão? Na casa espírita. Ele falou, daí? Então espero que vocês vão ver. Não tem isso, é baboseira de vocês. Ela só fez assim com a cabeça. O que veio de vassoura para cima dele, nós que estávamos no mediúnico, deixamos tudo como estava. Pé para quem porque você é muito corajosa, enquanto não está vendo o que está acontecendo em volta. Deixa você sentir só um. Eu sou muito audaciosa. Às vezes eu sinto alguma coisa, eu não vou ficar primeiro. Claro, eu já falei, estava para fazer o evangelho em casa, eu ruim, com dor de cabeça, querendo vomitar. Eu falei, já sei, está chegando a hora. Eu só fiz assim, cambada, não quer dentro de casa, some. A coitada da Lidiane não tem nada com isso. Levantou daqui, foi lá e abriu a porta. Entra! Tudo que não ficou lá em casa, veio para cá. Para você ver como é a coisa certa e sabida. Você sente aquela... O que é isso? Então esse transporte é o seguinte. O perispírito vai pegar uma flor. Ele não vai pegar a flor e trazer a flor. Você não vai ver a flor andando. Não. Isso foi a Freire que falou, Ele vai fazer o quê? Ele vai expandir o perispírito dele. Ele vai colocar a flor aqui, ele expande, ele encobre e traz, volta ao seu normal, volta a flor dele. Isso é a materialização. Ele fez o transporte. Na materialização é o contrário. Ele vai materializar. Como todo mundo, não sei se vocês são, eu fiz uma operação no seio com uma pessoa que fazia operação espiritual. Se é ou não é, eu curei, se não é, ele só fazia assim. E eu não vi nada na mão dele, ele só fazia assim. Aí o chumaço ia aludar aqui e o teve um nariz. E eu falei, não vou prestar atenção no que ele está fazendo em mim, não. Vou fazer atenção o que ele está fazendo com essa mão. Deve estar tirando a manga, né? Olha a descrença, você está atrás de uma pessoa para te ajudar e você vai duvidando da pessoa. Fiquei lá. Aí eu comecei a sentir aquele cheiro de éter. Aquele cheiro de éter que eu comecei a falar, estão querendo me tontear. Aí ele só fez assim, aí a gente nota que veio alguma parede batendo como se fosse um bisturi, como se fosse alguma coisa. Eu falei, se você quer ser curada, minha filha, você fica bem quietinha e não fica... Ele mandava, e ele bravo comigo, porque faz usado. Além de tudo, ainda tem que aguentar tudo isso. E ele fez a operação, eu tinha um caroço, não sei, que formava um bico. Você passava a mão, você notava. Eu cheguei em casa e disse, tantos dias você vai, como se fosse operação comum. Você vai ficar com o braço não vai fazer movimentos, não vai ter problema no toque. Ele foi tirado debaixo do seio, você vai ter elefantismo, você vai ter um bom troço, tá bom? Fiquei eu lá em casa. Aí eu disse para meu marido, vai, tenha vergonha. Você não tem vergonha, mãe? Passa a mão. Cadê o carocinho? Aí estava o corte direitinho. O que é isso? Primeiro, ele materializou os objetos para fazer a operação. Isso é materialização. Ele vai confeccionar o nosso espírito dele, claro. Ele confeccionou o objeto para fazer o meu tratamento, tanto de algodão quanto de éter. E isso chama-se materialização.
Quando ele transporta um objeto daqui para lá, transporte está falando. Não sei se na casa de vocês, se vocês não prestam atenção, mas eu coloquei aqui onde foi. Ocorre na casa da gente. Não pensa que você tem que ter um médium dentro da casa, porque se não tiver ninguém ali dentro, porque médium nós todos somos. Todos nós somos. Só que tem uns com mais evidência e outros com menos. Tem uns com mais sensibilidade e outros com menos. E começa a sentir a presença dessas criaturas em volta da gente. Só quero ficar curioso, prestar atenção. Ó, tá me atentando. Não, muda de assunto, muda de foco, vou fazer, manda pra cá, que aqui o povo daqui dá jeito. Materialização dos objetos. Emancipação da alma. A emancipação da alma, nós temos um capítulo inteirinho no Livro dos Espíritos. Que coisa mais linda. Todos nós emancipamos a nossa alma, todo dia. Primeiro na cochiladinha. Não sei se vocês notaram. Cochilada. O que é cochilada? É o mesmo que está acontecendo nessa mesa. Acorda que a mesa vai. O que é essa cochilada? Vamos dizer assim, o perispírito sai. Mas como nosso perispírito é chumbado, ele não vai lá tão longe, por enquanto que só deu uma cochiladinha. Aí ele volta. Não sei se vocês viram que eu estava falando que tem um cordão, que este fica dormindo e este vai estudar, este vai passear, que é o perispírito com o espírito, vai passear, vai estudar, vai encontrar com os familiares e este está dormindo. Mas tem momento do cochilo, a alma sai do cochilo, aí você dá o tremor. Mesmo dormindo na sua cama, você tem o tremor. Todos nós temos. O que é isso? É a antecipação da alma. Ele dá a sua saída. Aí às vezes você fala assim, aonde? Eu sempre falo, onde será que eu andei? Essa noite eu estou cansada. Sabe o que é cansada? Eu não descansei a noite inteira, dormi a noite inteira. Sabe Deus onde você foi? Sabe Deus onde você esteve trabalhando? Sabe Deus ao que você está ligado? Aonde você foi? Aonde você foi, você não vai em lugar diferente daquilo que você é. Você não vai para uma igreja rezar se você gosta de foliar. Você não vai para a casa espírita de noite, você não vem para cá assistir a aula se você vai para a farra, vai beber. Você vai para a farra e vai beber. E outra coisa, esse perispírito, ele está só ali na vanguarda. A Manicé bebe. Então está na hora, estou louca de vontade de beber. Pera, encosta ali, bebe. Estou louco de vontade de tomar uma cervejinha, bebe. Aí eu, a minha latinha, cerveja. A cerveja acho que nem vai fazer nada, porque quem absorveu, que é da absorção, foi ele. Ele absorve. A comida é a mesma coisa. Só que tem que ter afinidade com a gente. Os costumes da gente. Se você bebe, se você come extravagante, enche o buchão que eu preciso me encher o meu. É assim que age a espiritualidade, é assim que age o perispírito. Então você vê que nós somos mergulhados, e por estarmos mergulhados, não tem outra saída. Nós temos a influência deles. De manhã, à tarde e à noite, nós temos essa influência. Temos que vigiar somente o nosso pensamento. Vigiar e orar. Jesus já falou todas as letras. Na hora que você não está passando bem, para um pouquinho, faz a sua oração, manda para cá, né? Anda para cá, para lá. Olha o tríade ali, ó. Esse tríade aí vai dar um jeito depois em vocês. O que você está, né, seu João? Né, 13, né? Manda para cá. Eu faço o caminho agora. Comecei a sentir alguma coisa de, opa, vamos fazer o seguinte, me acompanha. É sutil, me acompanha. Eu faço o caminho, que eu moro aqui no prédio. Me acompanha. Eu faço o caminho bonitinho. Eu digo, e não me empurra por debaixo de carro, vamos. Quando chega aqui, eu solto aqui. E quem que, todas as vezes que eu mandei aqui, falou, todo chegou? A Lidiane falou, opa, chegou. De quem? Depois eu, esteve aqui na minha casa, alguém me atentando assim. É este. Agora, o perispírito nosso tem corpo? Tem, já vimos, tem. Do rubi, do escuro ao rubi. Tem peso? Tem.
porque o William Crook, acho que foi o William Crook, sim, com a Kate King, sim. Na hora que ela estava mediunizada, ele foi medir, por isso que eu vou dizer os 3 juntos. Ele foi medir a temperatura, a pressão e o peso, todos alterados. Então, o nosso perispírito tem sim temperatura, ele tem, que como nós sabemos, vai do gelado ao quente. Você já sentiu que, nossa Senhora, alguém pegou aqui no meu braço, ou nas minhas costas, você chega até a fazer assim? Sabe você a impressão que aquela mão gelada faz assim, tchup, nas tuas costas? Aí, gente, nem tudo é espiritual, pelo amor de Deus, não é porque agora está um ventinho nas costas, opa, tem, não é por aí também. Cheiro, normalmente no mediúnico, eu vou contar o que aconteceu comigo, normalmente no mediúnico, você começa, nossa, que cheiro de rosas, normalmente é rosas. Normalmente fala, nossa, que cheiro de enxofre, porque você vai saber quem está por ali, aquele cheiro de enxofre, não sei se todo mundo sabe o que é o cheiro de enxofre, você pode saber que coisa boa não está ali por lado de você não. Eu nunca gostei, vocês não são dessa época, graças a Deus, vocês nem sabem o que é. Existe um sabonete chamado Cachemir Bouquet. Olha o nome do sabonete. Gente, aquilo fedia eu. Quando chegar, desculpa, eu sou velha, eu posso falar. Idosa, velha, cada vez que chegar uma pessoa idosa do lado, ou agora é naftalina, uma das duas, vem ele, ai meu Deus, olha o cheiro do cachemir do meu lado, eu já não vi tudo saindo, aquilo me doía, sei lá, não passava por dentro do meu falo. E eu era do mediúnico Londrina, eu estava em casa, eu lavei minha mão, não cachemir do que não, fui lavar a mão, este sabonete, eu não quero, aí o que eu fiz? Sabonete, ficou impregnado na minha mão, eu falei, eu passei café, eu falei, tudo bem, peguei aquela borra do café, você acha que o espírito ficou com mais raiva de mim? Chega, fui lá debaixo da água, cachemir do quê? Falei, quer saber? Chega, deu. Então, eles têm cheiro sim, eles imitem cheiro, eles têm essa capacidade. Tem cheiro, tem peso, porque quanto mais, vamos dizer assim, inferior na escala, inferior ele é, mais pesado ele é, mais fumado ele é. Quanto mais evoluído, mais leve ele é, tanto que ele vai para a distância. Tem o cheiro que eu já falei, ele tem a cor que eu já falei. Agora ele é único. O meu perispírito é único, o teu é único. Você pode ter tido 1001 reencarnação. É o mesmo que nós vamos ver nas funções, que é o que nós vamos ver. Propriedade, está faltando ainda meia hora, mas a propriedade são essas. São aquilo que o perispírito adquiriu ao longo do tempo dela. Evolução. Tem uma pergunta para eu passar para a função, que também é pouco. O silêncio me dói, o silêncio me prejudica. Não, Terezinha, o que a senhora gostaria de saber? Nada? Muito longe. Dona Terezinha, olá Brasil, planeta Terra. A senhora quer saber alguma coisa? Está entendendo? Então vamos lá. Seu João, o seu veredito. Depois eu vou perguntar para o doutor, ele está ali igual aquele coruja. Sabe o coruja, doutor? Não fala nada, mas eu enxergo tudo. Eu quero saber a pergunta de vocês sobre a propriedade. Todos entenderam todas as propriedades? Tem alguma dúvida em relação a cada uma delas, ou uma específica? O que eu não sei, amanhã nós vamos falar. Assim, ó, é um assunto, às vezes, meio, né, difícil de compreensão, mas aqueles que vêm dos estudos, eles podem trazer também, né, se aqui às vezes hoje não surge a dúvida, mas depois pensando melhor surge a dúvida, aí pode estar discutindo no grupo de estudo, que eu acredito assim, dizer que a gente não, às vezes alguém está sentindo dificuldade, pode ser que sim.
informação ao mesmo tempo. É um assunto complexo, mas Lindo. assim, está muito. É lindo, é complexo, mas que não é. A própria Evelyn fala, não é em 3 aulas, nem em 2 aulas, Eu como não agora, entendi. porque a gente fala. Não entendi o que a senhora perguntou. Eu perguntei se você queria perguntar alguma coisa para mim. Não. Ai, que bom. Que bom que a senhora entendeu. Ai, meu anjo, é assim mesmo. Como eu gosto de gente que falou que entendesse tanto que eu dei aula direito. E aí a gente vai postar também a filmagem, também, se daí pode assistir novamente, parar, né? Tem aquele outro também da Evelyn, que Da Evelyn? que a Calicé colocou lá no grupo, Da tem que colocar Evelyn. os novos no grupo também, para que vocês possam assistir, né? E a gente vai tirando as dúvidas ainda mais. E na próxima aula ainda dá para. Claro. Vamos para a Luna? Essa lona ela é imperativa. É você. É que eu vim fazer o chimarrão para Leonardo não poder tomar. Então, isso por Ela isso. ficou com pena. Ah, coitadinha. Tão fraquinha. Bom, Aqui, ó. ai, Eu fala. queria entender melhor a parte do transporte. Porque tem uma foto, eu acho que é de Chico Xavier, que tem várias fotos, cada um recebeu uma. E entender como é que funcionaria. Se a rosa é física e o espírito apenas transporta. Não é assim, você lembra que eu falei que ele vai no jardim, ele colhe uma rosa qualquer, ou vai em qualquer lugar e pega uma rosa. Aí o que ele faz? Você vai assistindo, não é, ela explica direito. Aí ele vai colocar aqui, vai expandir o perispírito dele, esconde a rosa que ele colheu. Ele pegou de algum lugar, ele esconde, ela esconde. Aí ele vem e transporta para quê? Para aquele lugar. Aí, vamos dizer assim, o perispírito volta ao normal e ele deposita a rosa ali. A rosa na realidade. Agora, a materialização não. Vamos falar que fosse a rosa. Ele vai fazer assim e ele vai materializar. Ele vai fazer a rosa. Entendeu? Ou não? Sim, mas isso que eu queria saber, se essa rosa do transporte, ela é física. É física. Tanto que ela vai botar. Nossa senhora, ela vem chuva. O fenômeno da materialização, por exemplo, evangélico é o Cristo quando multiplicou os pães, né? Seria uma materialização. Sim, Né? lógico. Conta-se que também o Chico Xavier, quando ele gostava de dar bala para a criança, então ele saía de casa, botava um tanto de bala no bolso e saía. E essas balas nunca acabavam. Então eu achei interessante a sua colocação, e não custa a gente frisar, que propriedade é aquilo que o Espírito já conseguiu fazer. Então, devido às várias vivências, foi se apossando, foi melhorando, tá? Então, propriedade é o que ele é agora, Sim. o que não foi lá. É o que ele, vamos dizer, nós, estamos falando do perispírito agora. Se nós hoje falamos, se nós hoje andamos, nós adquirimos essa bagagem. Com o tempo, nós, vamos dizer assim, nesta vida, não nascemos nem falando, nem andando, não tinha que ser extra. Então, são. E já a função, não, é aquilo que o perispírito desempenha, qual é o papel que ele desempenha, que é o que nós vamos entrar agora. Que, vamos dizer assim, o Chico, Allan Kardec nas obras dele, como eu disse, ele não é didático, muito embora ele é didático, ele é um pedagogo, mas ele não foi didático. Quando ele diz assim, vocês vão entender tudo numa pancada só. O elo de ligação entre o corpo físico e o espírito, o elo de ligação, é uma função, é instrumental. Porque ele vai fazer com que esse espírito vá fazer com que essa matéria funcione. Porque esse corpo, vamos dizer, o espírito e o perispírito, ele vai para a dimensão e ele continua a trabalhar. Se este corpo aqui, ele vai ficar aqui, ou morto, ou, vamos dizer assim, sem ação. Tem que haver este elo para instrumento de trabalho.
É o elo, é uma função. Ele adquiriu o quê? Com o tempo também, tudo é tempo. A função também foi em tempo. Não foi do dia para a noite também que ele conseguiu. De início, vamos dizer assim, logo lá nos Incas, lá naquele tempo, não havia, nem sabiam o que era, sabia que havia alguma coisa que não tinha naquele. Para você ver que depois ele já, o que estava morto, já, com o princípio, ele já começou a se modificar. É o elo da ação. Ele serve do que também? O nosso princípio serve do quê? De base. Ele é o substrato. Olha por que de base. Quem leu, eu já tinha dito na outra aula, quem leu ou quem já ouviu falar, ou então você pega em PDF, olha, tem perispírito e sua moderação. É muito bom. Você, esse perispírito, vai ser a nossa identidade. Todo o histórico da nossa vida é impresso aqui. Você, olha, pode ir limpando. Você vai limpando. Mas ele é aqui, ele traz. Você é você sempre. Não muda. Pode ter uma reencarnação, 2, 3, 4, 10, é a mesma. Você só vai levando a bagagem. Você vai perdendo as coisas ruins, vai adquirindo. Só que a gente, por aprendizagem, nós necessitamos de coisa ruim. Pessoal, se ficar só na maravilha, que coisa horrível que é. Você tem que ter um sofrimento, tem que ter uma acordada. Você precisa aprender, porque a gente aprende por erro também. A gente não aprende só por imitação, porque a gente aprende por erro, por imitação, principalmente a vicariante. Se deu certo com a Dona Terezinha, vai dar certo comigo, então eu vou imitar a Dona Terezinha. É um aprendizado. O erro é assim, por imitação. Eu vou botar o dedo na tomada, mas ela botou e deu choque, eu não vou botar. É um aprendizado. E o perispírito é a mesma coisa. Ele vai levar, ele vai deixar o que é de ruim para trás. Nós vamos dizer assim, limpar. A nossa identidade vai ser a mesma, nós vamos só ser melhor. Mas a identidade, só que a Maricela não vai ser a Maricela. Mas Dona Terezinha não vai ser uma Dona Terezinha, essa Dona Terezinha. Mas o que ela tem, o que ela conquistou, é dela. Vai renascer, ela pode até, vamos dizer assim, bom, eu vou aparecer, mas eu preciso aparecer para o seu João ali, então deixa eu me mostrar como Terezinha, porque se eu apresentar como outra pessoa, que vamos dizer que seja outra pessoa que vem, ele não vai me reconhecer. Aí ele vai para a propriedade. Ela, vamos dizer, pelo espírito dela, aprendeu, não estou falando em tarefa, aprendeu que eu tenho que me modificar para poder eu me apresentar, para ele me reconhecer. Ah, então está aqui. É ela. Então, é minha identidade. Tudo aquilo que eu fiz de bom ou de ruim está impresso também aqui. Tudo não escapa nada, porque ele é um móvel, é um modelo organizador biológico. É isso que eu falo do perispírito e sua modelação. Bom, agora você desencarnou, agora você vai encarnar de novo. Vai pegar esse perispírito, vai botar ele numa forma, eu tenho que, pela propriedade, eu vou reduzir, eles vão impresso, vou botar um impresso ali, ó. Vamos ver o que ela fez. Bom, a Dona Maricé, ou ela furou o olho de alguém, ou ela fez alguma coisa, que ela tem problema no estômago, então tá aqui, ó. Ela vai ter que dar só os pontinhos, só põe ali. Não vai dizer que eu vou ter problema. Tá ali, ó. Tá? Olha, aquela pessoa que no nosso lar a gente vê bem. No nosso lar, é aquela pessoa que entrou de boazinha, querendo entrar no nosso lar, boazinha, tá bonitinho, onde ela veio. Já veio um outro espírito mais sábio, com maior evidência. Não deixe entrar. Olha o perispírito dela. Quantos pontos tem de aborto que fez? Ela tem que ir lá para outra ala, ela não quer vir aqui. Por quê? O perispírito dela está lá, tudo que ela fez. Eu, provavelmente, ó, quando ela tiver 80 anos, sou com 80, quando ela estava 70 e tantos anos, ela vai sofrer um problema de glaucoma e ela vai ficar cega no olho. Melhor porque é hereditário, porque o pai foi, a mãe, não, é porque é dela. Ela, juntamente com a mãe, com o pai, deve ter apontado. Então, vai vir com deficiência. Era para eu ficar zero, perder zero. Devo estar fazendo alguma coisa
de bom que eu não perdi 100% a visão. Porque tem isso também. A justiça divina tem essa. Ele sabe botar na balança também. Mas está impresso aqui que alguma coisa eu fiz para estar merecendo isso. Eu não estou inutilmente tendo esse tipo de coisa. E isso é com qualquer um de vocês. Vocês acham que meu marido está com Alzheimer de 8 graus à toa? Você acha que ele perdeu, que ele está com demência à toa? Não. Ou utilizou indevidamente. E eu junto, né? Eu estou pagando junto com ele agora, é uma aprovação compartilhada. Eu devo ter dito, vai, faz que eu estou firme, vai. Porque senão eu estaria dia e noite. E olha, não estou espiando. Não estou espiando. Porque se eu estivesse reclamando, oh meu Deus do céu, leva esse homem. Não, eu não estou espiando. Ao contrário. Estou ali fazendo o que eu posso de melhor para uma pessoa que, vamos dizer assim, que precisa, necessidade. Eu faria para qualquer um, mas para ele é especial porque ele é o pai dos meus filhos e é meu marido, a vida inteira. Mas alguma coisa ficou impressa no perispírito dele como modelo organizador. Veio com o que praticou. Mas essa pessoa, ótima, foi ótima durante a vida inteira. Ah, foi ótima. Então tá. Então ela pode morar merecimento e não a fé que eu falei. Ela pode morar num lugar melhor, ela pode estar no melhor lugar por merecimento. Vamos lá. Tal dia, tal hora, é o planejamento que nós temos que fazer. Tal dia, tal hora, ela vai receber um prêmio, ela vai mudar não sei para onde, ela vai estar de bom e melhor porque ela merece, ou não. Tal dia, tal hora, está impresso no nosso perispírito. Tal dia, tal hora, essa pessoa fez um mal terrível com outra pessoa, que essa pessoa ficou cega, que essa pessoa... Tal dia ou tal hora, porque a gente vai saldar a nossa dívida, não vamos dizer assim, na coisa ruim que eu fiz para o outro. Não é só o ato que eu fiz para o outro. É no dano que eu causei ao outro. Ah, aquela fulana não presta. Separou do marido, porque eu falei isso, eu vou acertar minhas contas por dano que eu causei. Então, isso que nós temos que pensar. Ah, não vale nada. Você sabe o mal que você causou com ela? Não. Então, é o mal que você causou com ela que você vai pagar. Está impresso. Eu faço assim com o perispírito, tá? Está impresso, está no modelo organizador. Vai restringir, vai miniaturizar, impresso isso aqui. Você pode desenvolver ou não. Faça coisas boas que você vão assim amenizar. No lugar de perder, como diz Chicanismo, no lugar de perder um braço inteiro, você perde um dedo. Perde sei lá o quê. Porque está impresso. Ele é o individualizador, já falei, o impresso já falei. Ele é o elo de ligação, já falei, então já falei das funções. E não falamos tudo, hein? Tudo que eu falei até agora foi assim, condensado, exprimi para dar os 10 e pouco. Que agora, meia hora não é de lanche, mas é meia hora de perguntas, de colocações. Eu também quero colocação, vivência, o que aconteceu, o que não foi. Fale, meu bem. No livro Renúncia, tem um personagem, não vou saber dizer qual é, que justamente ele estava fazendo o plano reencarnatório dele e o perispírito dele já estava com os modos de como que ele queria, que era com a mão e os pés virados. Porque na vida passada dele, ele assinava coisas que prejudicavam as pessoas. Então é justamente isso que você falou. Mas o Chico, acho que é o Chico que contou, que teve uma pessoa que tinha, olha, pensa bem, veio sem as pernas, não, veio cego e sofria terrivelmente. Aí logo em seguida teve uma doença, teve que amputar as pernas. Aí logo em seguida teve outra doença, teve que amputar os braços. Aí ele foi até no Chico. Meu Deus, e aí? Aí ele falou, porque todas as encarnações dele, ele tentava o suicídio. Ele com perna, ele já percebeu que tem ali, ó, um abismo que ele vai se jogar, então, sem as pernas. Então, para você ver, a renúncia é muito lindo o livro deles também. Que é assim que nós vamos compreender. Para contribuir foi a forma que a espiritualidade achou, né, de ele não prejudicar a existência dele. Porque ele falhava tanto que a espiritualidade interviu por ele. Você pensa agora, um filho cego, surdo,
mudo, sem as pernas, sem os braços, gente, e tentando suicídio, tentando prejudicar o outro. É que eu falo sempre, Deus dá tanta oportunidade pra gente, olha, você vai ficar com fulano de tal, briga feito gato e cachorro. Na outra você vem pai e mãe. Pai e mãe não dá certo. Não tem. Aí vem filho e mãe, ou filho e pai. O filho não obedece nada, meu Deus do céu, e agora? Então espera um pouquinho, o que a gente mama mais? Pai e mãe já foi, filho não sei. Ah, então, vamos botar grudadinha assim, grudadinha uma na outra. Assim mesmo apareceu aquelas duas que apareceram grudadas, que uma ainda não tinha braço, uma só que tinha um braço era de uma, e o braço o tórax grudado. Pois assim mesmo ela tentava morder a outra, falou, bom, agora ovoide. Não tem mais o quê? Ovoide é uma, vamos dizer assim, é uma forma de ovo mesmo, que vem o nosso, que é tão ruim que não tem o quê? Porque Deus dá 1001 oportunidades. Aí a deformação é praticamente total. Não tem mais o quê? Eu já fiz de tudo. Era pai, era mãe, era filho, era esposo, não deu certo, veio grudada, não deu certo, não tem outra alternativa. É só essa. Sim? Colocações, seu João? Alguém? Eu achei muito interessante aquela colocação da senhora sobre a operação espírita. O Jair era um que nunca acreditava nisso. E em Canoas tinha um homem que ele atendia as pessoas, não cobrava nada, e ele dava remédio de farmácia. E daí ele com problema no rim, isso e aquilo, e ele dizia assim, não, eu vou ir só para te contentar. Ele foi. Já eu compro os remédios, já. Não vou comprar nada. Vamos embora. E ele fez a cirurgia. Dali um tempo ele foi lá e fez um exame e ele tem o risco da cirurgia no rim. E ele nunca operou o rim. Naquela época, nunca operou. Daí eu cheguei em casa e disse assim daí, tu operou o rim sim. Aquela vez que nós fomos lá naquele homem que tu disse que ele não ia mexer em nada, ele operou o rim. E ele tem a cicatriz também. Então eu acho que assim, Deus foi tão perfeito, tão magnífico em dar essa função para os espíritos mais evoluídos e trazer aqueles que possam ajudar a gente, é magnífico. Eu acho que assim, é uma coisa que a gente não tem palavras para falar da sabedoria dele. Hoje, para mim, assim, essa aula que a senhora está dando é uma aula assim tão... É tipo uma coisa fluídica tão maravilhosa que a gente fica assim, ó. Tem que agradecer a Deus por nos dar essa oportunidade de uma sabedoria, de uma explicação tão simples, sem cheia de palavras magníficas lá, que eu nem vou saber o que é, mas com palavras tão tocantes que a gente fica encantado. Agora, não é só você, porque eu fui convidada para ver que eu trabalhei muitos anos, porque eu aprendo todos os dias, eu dou as aulas há muitos anos. De Londrina, só que eu tenho 4 anos. De Balneário Camboriú eu tenho 20 anos. Eu não estou falando que tem 40 anos, está aí, está explicado. Então, você pensa, todo dia eu aprendo, todo dia eu aprendo. É só uma colocação, né, que a gente sabe que a espiritualidade, ela está sempre conosco, que tudo depende do nosso merecimento,